ver que surpresa me reserva esta chavinha. Novela Rainha da Sucata, capítulo 75, quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curta esse vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixe o seu comentário. Comente aqui o que você está achando da novela. Vamos lá? No quarto do hotel, Renato, com um olhar sonhador, descreve a paz, os bosques e as árvores de uma aldeia que parece perdida no meio do nada, uma aldeia mágica. Ele recorda de um filme com uma aldeia semelhante e questiona se ele existiu. Mariana, com um sorriso carinhoso, o corrige, afirmando que o filme não se passava em uma aldeia suíça, mas na Escócia. Renato agradece e Mariana insiste que a aldeia deles é muito mais bonita, expressando certeza de que ele vai adorar o sossego e a tranquilidade, sentindo a mesma paz que tem buscado. Eles saem e na recepção Renato fica surpreso. Ao avistar alguém, questiona-se com desdém sobre o que Laurinha Figueiroa estaria fazendo ali em Genebra. Ele observa Isabela na recepção. Renato confessa seu detesto em encontrar brasileiros no exterior, especialmente uma granfina falida que certamente tentaria se juntar a eles para jantares ou passeios. Ele lamenta o azar do encontro. Mariana sugere que saiam por outra porta, já que ela não os viu, acreditando que a presença de Laurinha não conseguirá estragar a lua de mel deles. Na recepção, Isabela reclama do hotel, afirmando que prefere ficar sozinha e que acha horrível dividir o quarto. Laurinha, tentando manter a pose, diz que devem dar graças a Deus por terem encontrado aquele hotel e pergunta se a sala não é confortável. Isabela concorda, mas sem entusiasmo. Laurinha menciona o lago e a possibilidade de tomarem banhos tranquilamente. Ela tenta se convencer de que o hotel não é tão ruim e que, dependendo do que encontrarem no cofre no dia seguinte, partirão para Paris para uma temporada no Hotel Ritz. Laurinha expressa seu amor por Genebra, que a faz lembrar de Betinho, mencionando que a cidade lhe dava calma e bom humor. Isabela, porém, afirma que Paris faz mais o gênero delas, ou melhor, os franceses fazem mais o seu gênero. Laurinha, com um ar de superioridade, diz para ela não se preocupar, pois ali todos falam línguas civilizadas e que o português não será entendido. Então elas entram. No alojamento, Rafael questiona a Laide se ela veio ali apenas para tirar uma onda com a cara dele, afirmando não estar entendendo sua presença. A Laide, hesitante, admite que talvez não devesse ter ido, mas Rafael a interrompe, dizendo que ele já está ali e exige que ela fale o que está acontecendo. A Laide revela que Paula esteve em sua casa conversando com ela. Rafael, surpreso, pergunta o porquê. A Laide conta que Paula lhe disse que eles não estão se acertando porque Rafael não conseguiu esquecê-la. Rafael reage com incredulidade, sugerindo que Paula pirou. A Laide, porém, diz que Paula estava sendo sincera e que está preocupada com ele. Rafael chama a história de idiota, mas a Laide insiste que não é, afirmando que ambos estão sofrendo pela mesma coisa, algo que não tem solução e que não conseguem tirar de dentro do peito. Ela o confronta, perguntando se ele está infeliz, e Rafael admite que sim, que está sofrendo demais. A Laide pergunta se há algum jeito para eles, e Rafael propõe que sumam dali e vão para o Rio de Janeiro, onde ninguém os conhece. Ele afirma que Paula estava certa, que ele não conseguiu esquecê-la e nem se apaixonar por Paula, apesar de ela ser uma mulher incrível, linda e inteligente. Rafael declara que ninguém manda no seu coração e que não consegue tirá-la de sua cabeça. Ele questiona por que as coisas têm que ser assim e tenta beijá-la, mas a Laide o afasta, pedindo para ele parar e afirmando que não quer aquilo. Na casa de Neiva, Maria do Carmo revê suas fotos antigas e matérias de jornal. Com um olhar carregado de mágoa e determinação, ela reflete que Dalva morreu sem conseguir se vingar de Laurinha Figueiroa. Ela acusa Laurinha de ser uma bandida, cachorra, afirmando que se não fosse por ela, Dalva não teria dado tiro no vado e não teria ido presa. Maria do Carmo, em um tom de promessa solene, diz para a companheira descansar, pois ela ainda fará justiça por ela. Nesse momento a campainha toca e é Gerson. Maria do Carmo fica surpresa e eles entram para conversar. Na casa de Lena, Neiva briga com ela falando que não achou que ela fosse capaz de esconder o que sabia desse homem. Lena disse que não escondeu nada. Neiva diz que ela ficou soltando piada para ela e sabia sim. Lena tenta se justificar, afirmando que o certo seria ele ter se aberto com Neiva antes. Ele menciona que até Lena, que não tem nada com a situação, está achando tudo difícil e pede que Neiva considere o quão difícil era para ele. Neiva, porém, afirma que só leva em consideração a traição dele.
Saldanha pede calma e sugere que ela encare o assunto de outra maneira, mas Neiva declara que só há uma maneira, não quer mais ver aquele homem na sua frente. Ela afirma que se soubesse que ele estava ali, teria passado a quilômetros de distância. Lena intervém, sugerindo que os dois precisam conversar. Saldanha concorda e implora para Neiva ouvi-lo, mas ela diz que não quer nem ouvir a voz dele. Saldanha pede para ela não ser criança, afirmando que eles se amam e declara seu amor na frente de Lena. Neiva o chama de presunçoso. Lena decide sair para deixá-los a sós, mas Neiva implora para que ela não saia, dizendo que não consegue ficar sozinha com aquele homem. Na casa dos Figueiroa, Jonas informa Adriana e o professor Caio que conseguiu os voos, mas que não há voo direto para a Sicília. Então eles farão conexão em Frankfurt para Genebra. Caio acha confuso, mas Jonas insiste que é o meio mais rápido. Ele ressalta a urgência, já que Renato está com Mariana nas mãos. Adriana se preocupa com a roupa que está vestindo, mas Jonas diz que já está com tudo pronto. Adriana brinca que não quer desembarcar em uma cidade de luxo parecendo uma mendiga. Jonas então reflete sobre a situação de Julian Sorrel estar com a chave do cofre. Ele teoriza que se Julian não estivesse com a chave, já teria feito um acordo com Renato, e este não estaria fazendo chantagem. Caio conclui que Julian é honesto e que o dinheiro estará no cofre. Eles planejam tirar o dinheiro, entregá-lo a Renato para salvar Mariana e acabar com a história. Jonas concorda, mas ambos acham injusto Renato ficar com todo o dinheiro. No entanto, o objetivo principal é salvar a irmã de Caio. No alojamento, Rafael agarra Laide, mas ela se desvencilha dele e diz que eles não podem fazer isso. Rafael pergunta para que ela foi ali então, e a Laide fala que nunca vai dar certo entre eles, e pede para ele esquecê-la de vez e ficar com Paula. Rafael pergunta como a tira da cabeça. A Laide diz para ele curtir a Paula, ela é legal. Depois jura que vai se interessar por outra pessoa também e tirar ele da vida dela. Mas Rafael fala que não vai, porque ele não vai deixá-la solta para cair nos braços de outro. Rafael a encara e afirma que ela é a mulher da vida dele, e pede para ela deixá-lo provar que ele é o único homem que vai fazê-la feliz para o resto da vida. A Laide o encara e Rafael a beija. A Laide empurra Rafael e corre, mas antes de sair fala que não pode e não quer mais amá-lo. Na casa de Lena, Neiva fala que não adianta perdoá-lo porque a mulher, os filhos e netos continuariam existindo. Saldanha diz que ela só está assim porque acha que ele está se aproveitando dela, e sabe que ela está se sentindo magoada e traída, mas ela é a única mulher que ele ama. Neiva pede para ele ter consideração com a esposa dele, porque ela nem sabe o marido que tem. Saldanha diz que ela sabe, e sabe sobre todos os anos que ele se dedicou a ela. Depois confessa que tem consideração por ela, e que ela é um ser humano maravilhoso, e finaliza que não tem coragem de abandoná-la. Neiva ouve quieta. E Saldanha conta que uma vez falou algo do tipo, mas a reação dela não foi boa, e continua contando que ela é mãe dos filhos dele, amiga dele, que ela está lá, mas é como se fosse quase viúvo, e não existe nada entre eles, só solidariedade e pena. Neiva fala que ela é esposa dele. Saldanha fala que não existe esperança para ela, mas para ele existe, e tenta se explicar que ele ainda tem vida, não está na cadeira de rodas com ela. Ele conta que quando os faraós morriam, as mulheres eram enterradas junto com eles, e era assim que ele se sentia, por isso ele ia na danceteria, para ver pessoas dançando. Até que ele a conheceu foi quando viu a vida renascer, o coração batendo forte. Enquanto Saldanha fala, Neiva ouve confusa. Saldanha fala que ela devolveu a vida para ele. Neiva fala que não pode aceitar isso. Saldanha pede para ela pensar em tudo de bom que eles já viveram. Depois conta que o dia mais feliz da vida dele foi quando ela disse que ele fazia ela mulher de novo. E ele descobriu ali que ela era tudo o que ele queria, a mulher dele. Neiva chora e diz que é a amante dele, a outra, a que semeia desgraça na vida. E chora falando que não quer ser isso. Na casa de Maria do Carmo, Gerson conta que queria ir vê-la há muito tempo, desde que tudo isso aconteceu com ela. Ele conta que queria ter ido vê-la na cadeia. Maria do Carmo fala que ele ia arrumar um problema com a mãe dele. Gerson diz que a mãe dele não tem mais bronca dela, depois fala que ela pode contar sempre com ele. Na casa de Dona Armênia, ela reclama que Gerson ainda está na casa da portuguesa. Gerson conta que ele é paradão na dela. Armênia fala que agora ela tem dinheiro, tem tudo, mas ainda não está feliz, e falta os filhos dela estarem felizes também. No restaurante, Ingrid fala para Gino que não tolera traição. Gino tenta argumentar que já estava com ela antes de conhecê-la. Ingrid diz que é pior ainda, ele mentiu para ela.
Gino tenta falar mais, mas Ingrid manda ele ir ficar com a Turcona, porque ela não quer mais. Gino tenta agarrá-la, mas ela diz que acabou, e ele está fora das experiências dela. Na Suíça, Renato e Mariana andam de carro, e Renato lamenta que tenha neblina, e diz que gostaria que ela pudesse ver a paisagem. Mariana fala que amanhã de manhã eles podem ver tudo. Ao chegarem no local, Mariana fica surpresa ao ver que era um chalé e não um hotel na vila. Renato fala que queria que fosse tudo muito especial. Ele mostra o quarto e fala que eles vão curtir muito juntos. Na casa de Maria do Carmo, ela morre de rir quando Gerson conta que Ingrid namorava os três. Ela fala bem de Ingrid e diz que devia ter se aproximado mais dela naquela casa. Gerson percebe o olhar de tristeza dela e pergunta se ela sofreu muito lá. Maria do Carmo fala que não quer falar mais disso, isso é passado. Gerson pergunta como assim, e pergunta se ela ainda está casada. Maria do Carmo conta que ela se divorciou e comenta que foi um péssimo negócio, e se tivesse casado com ele teria sido melhor. Gerson fica feliz, e nesse momento Neiva entra totalmente atordoada. Gerson nota que elas precisam ficar a sós e sai. E Maria do Carmo abraça a mãe que chora dizendo que Saldanha estava na casa de Lena. Na casa de Armênia, Gerson conta muito feliz que Maria do Carmo está livre, e que ela até disse que teria sido mais negócio casar com ele. Armênia fala que ele gosta dela, né? Mas Gerson diz que ela nunca vai ficar com ele mesmo. Armênia o abraça e diz que quem sabe, né? No chalé, Renato coloca um remédio no chá de Mariana. Ela chega e ele a elogia, depois entrega o chá para ela. Eles brindam e bebem. Mariana expressa sua felicidade, dizendo que aqueles estão sendo os dias mais felizes de sua vida. Mariana agradece por tudo, dizendo-se muito feliz. No hotel, Laurinha faz uma ligação internacional para confirmar o endereço do Banco Nacional de Genebra. Ela confirma as informações em francês e, ao desligar, mostra a chave para Isabel, afirmando que no dia seguinte poderão pegar o que há no cofre. Isabel expressa o desejo de que o valor compense todo o sacrifício. Laurinha questiona sobre o sacrifício, e Isabel diz que estão na Europa. Laurinha reclama das acomodações do hotel, dizendo que não é bom o suficiente, mas afirma estar excitada com a possibilidade de ter o dinheiro nas mãos. Ela pergunta a Isabel quanto ela acha que a família depositou no cofre. Isabel diz não saber, mas acredita que ninguém guardaria uma bagatela em um banco suíço. Laurinha conclui que amanhã a vida recomeçará para elas. Na casa dos Figueiroa, Jonas conversa com Ingrid sobre a viagem de Laurinha e Isabela para a Suíça. Ingrid fica surpresa, questionando por que elas foram para lá e mencionando que elas não lhe disseram nada. Jonas explica que elas foram convidadas para integrar um comitê de promoção de uma agência de viagens. Ingrid acha estranho ela não ter se despedido. Jonas justifica dizendo que é difícil encontrá-la, pois ela não para em casa. Ingrid pergunta se Adriana também viajou, e Jonas confirma que ela foi para a Suíça com o professor Caio para uma turnê de conferências sobre arqueologia. Ingrid acha tudo muito bizarro e compara a casa a um hospício. No chalé, Mariana toma o chá e quase pega no sono. Ela tenta levantar e cai no chão. A cena vai para Maria do Carmo comprando sucata pela rua. Mais tarde, Edu conversa com Guga sobre Maria do Carmo. Ele pergunta no que ela está trabalhando, mas admite não saber, já que a última vez que se viram foi na assinatura dos papéis da separação. Ele respeita o desejo dela de mantê-lo fora de sua vida. Guga diz que Maria do Carmo é forte e inteligente, e que certamente já encontrou uma forma de ganhar dinheiro. Eles se preparam para tratar de negócios, com Edu mencionando que o paulista é muito pontual quando Gouveia e os colegas chegam para uma reunião. No apartamento de Paula, ela está apressada, dizendo a Rafael que precisa ir para a redação. Rafael a questiona porque ela o levou até ali se não queria nada com ele, sugerindo que ela colocou a Laíde entre eles. Paula tenta explicar que ele está vendo as coisas do ponto de vista errado. Rafael pede para ela não o envolver, mas Paula afirma que está fazendo exatamente o que decidiram, ser honesta, transparente e sincera. Ela confronta Rafael, dizendo que ele não a ama, mas sim a Laíde. Rafael tenta negar, mas Paula insiste que é o que ele pensa, mesmo que não tenham falado em terminar. Ela pede para ele olhá-la nos olhos e pergunta se o que ela diz parece uma blague. Rafael tenta dizer que eles podem tentar, mas Paula afirma que não há necessidade de tentar, pois o relacionamento deles vai morrer, não tem futuro. Ela se diz triste em dizer isso porque o acha maravilhoso, mas insiste que não é possível, que eles não estão apaixonados. Na outra cena, Dona Armênia está em casa com seus filhos Gerson e Gino. Eles reclamam que pensavam que tudo ia mudar, mas que ela os está deixando com a vassoura na mão. Dona Armênia ordena que eles limpem a casa e façam a comida.
Eles protestam, dizendo que também são proprietários, mas Dona Armênia afirma que a proprietária é a mamãe e que eles são como empregados. Ela os chama de estúpidos por não entenderem que a mamãe está pesada com responsabilidades. Gerson e Gino tentam argumentar, mas Dona Armênia manda que eles vejam como tudo funciona e depois decidam. Eles continuam reclamando sobre o fogão e a mesa de passar, e Dona Armênia os lembra de cuidar da peruca dela. Eles expressam o desejo de também irem para a sucata, mas Dona Armênia mantém sua autoridade. No escritório, Dona Armênia conversa com Ademar e diz que isso vai ajudar muito, mas mantém um mistério sobre o que eles estão falando. No apartamento de Paula, ela diz que não sabe se quer isso mesmo, mas não quer mais sofrer. Rafael diz que está tentando tirar a Laíde da cabeça, mas Paulinha diz que ele não vai conseguir e desabafa que não está sendo fácil cair fora, porque ele é lindo, maravilhoso. Mas isso não adiantaria nada, porque um dia eles perceberiam que não estão ligados um ao outro. Rafael lamenta perdê-la, mas pergunta se Edu pesou nessa decisão. Paulinha diz que Edu não tem nada com isso, e estende a mão para ele sugerindo que sejam amigos. Na fábrica, Edu fala sobre o carro com Gouveia. Ele pede para os colegas saírem para falarem sobre dinheiro. Edu pede para ele dizer se tem algum problema. Gouveia mostra os gráficos e diz que o carro está vendendo, que é uma loucura. Ele conta que está entrando muito dinheiro, e chegou à conclusão de que está ultrapassando as expectativas, mas pede para ele aumentar a produção para dar conta da demanda. Logo ele sai, e Edu comemora muito com Guga. Na outra cena, Adriana e o professor Caio estão a caminho do hotel em Genebra após uma viagem longa e cansativa. Adriana reclama da duração da viagem e pergunta se estão em Genebra ou em Pequim. Ela diz que não conseguiu pregar o olho, pensando se sua mãe está realmente metida na história. O professor compartilha da preocupação e levanta uma hipótese terrível. E se a mãe dela estiver sendo cúmplice de Renato? Adriana fica chocada com a ideia. Eles chegam ao hotel que Renato mencionou, e Adriana expressa alívio por não ser o tipo de hotel que Laurinha frequentaria, pois detestaria encontrá-la. O professor pede para ela parar de pensar em bobagens e focar no que vieram fazer. Assim que o banco abrir, falarão com Julian Sorrel. Eles se preparam para fazer o check-in quando, de repente, Adriana avista alguém e exclama o nome de Laurinha, enquanto Laurinha exclama o nome de Adriana. O encontro inesperado gera um clima de tensão imediata. Edu está em seu carro, conversando com o motorista Guga. Ele expressa alívio por ter conversado com Gouveia, dizendo que estava ficando doente de pensar que ele podia estar enganando-os. Ele afirma que nada como uma boa conversa para acabar com as desconfianças. De repente, um carro antigo e barulhento para na frente deles. Edu reclama da lata velha e manda o outro motorista sair da frente. Maria do Carmo sai do carro furiosa e pergunta o que está havendo. Edu fica surpreso ao ver Maria do Carmo. Guga então comenta com um sorriso irônico que Maria do Carmo está de sucateira.